Tô vindo hoje aqui falar um pouco da falta de paciência, que de longe é a dúvida mais frequente que eu recebo de vocês. Como ter mais paciência com os meus filhos, como agir melhor diante dos comportamentos desafiadores deles. Então, esse vídeo vai ser sobre a minha história, como eu consegui ter mais paciência com a Lorena, como foi meu processo, e no final tem um convite para fazer para vocês, então fiquem até o final. Eu não sei se vocês sabem, já falei isso em outros vídeos, mas quando eu comecei a ter problemas de comportamento com a Lorena, que não deixavam de ser problemas de relacionamento, porque eu respondia muito mal a esses comportamentos dela, comportamentos completamente normais para uma criança de perto de 2 anos, que é o que ela tinha. Não queria entrar no banho, se debatia para entrar no banho, não queria comer de maneira nenhuma, ela não queria ir embora dos lugares, se jogava no chão, fazia aqueles escândalos das pessoas pararem na rua para olhar. E eu, gente, eu não era uma pessoa punitivista, né? Eu não era uma pessoa que dizia, eu vou bater mesmo, né? Quando eu tiver filho. Eu acho que criança tem mesmo que apanhar. Eu era o contrário, eu achava que eu ia educar na base da conversa. Mas, quando ela começou a fazer esse tipo de comportamento, que eu absolutamente não entendia, porque eu já trabalhava com comportamento humano, mas eu trabalhava com pesquisa, com análise comportamental, e eu não conhecia crianças, né? Eu não sabia do que as crianças precisavam. Na verdade, eu não entendia muito bem de mim mesma. Depois eu fui ficar ciente disso. Então eu reagia como se fosse um barco sem capitão. Eu tinha reações, explosões emocionais, eu mesma, querendo que ela não tivesse, né? Então eu queria que ela controlasse o emocional dela e eu ainda não tinha aprendido a entender o meu. Então, olha o paradoxo aí. E é o paradoxo que todos nós vivemos. A gente quer que a criança não haja mal para que a gente não reaja mal. A gente quer que eles nos regulem, na verdade, né? Que eles ajam bem para que a gente reaja bem. E, na verdade, a gente não entende que o que acontece não é um processo só de paciência, né? A falta de paciência, na verdade, ela chama irritação. Quando a gente está sem paciência, o nosso estado de humor está irritadiço. E a irritação vem da raiva, né? Então, assim, o quanto a gente não sabe olhar para as nossas emoções, não aprendeu a entender que emoção a gente está sentindo. E, gente, as emoções difíceis que a gente sente, em geral, escondem necessidades que a gente tem. São necessidades que muitas vezes não são só do tempo atual, da vida atual. São necessidades que muitas vezes estão sendo negligenciadas desde que a gente é criança, que é o que a gente fala da criança interior, ferida. O Marshall Rosenberg fala de alguns grupos de necessidades, tá? Vou falar aqui para a gente entender que são várias, né? E que a gente pode estar desde aí da época que a gente era criança com essas necessidades ainda negligenciadas. A necessidade de autonomia, de liberdade, de independência e de autossuficiência. O grupo da celebração, que é celebrar a criação da vida, os sonhos, o luto. De integridade, que é ter autenticidade, autovalorização, criatividade, significado. De interdependência, que é necessidade de aceitação, de amor, de apoio, de apreciação, de calor humano, de compreensão, de comunhão, de confiança, de consideração, de proximidade, de respeito, de segurança emocional. O grupo do lazer, que é diversão, riso, leveza. O da comunhão espiritual, que é beleza, ordem, harmonia, inspiração, paz. E as físicas, né? Toque, abrigo, água, alimento, ar, descanso, expressão sexual, movimento, etc. Em geral, a gente não sabe nem o que a gente precisa. E olha só, os comportamentos dos nossos filhos, eles são gatilhos para essas necessidades que a gente tem não atendidas. Por isso que a gente muitas vezes surta. A gente não aprendeu nem a identificar as necessidades que a gente tem e nem a regular o nosso emocional em cima dessas faltas. E a gente quer que eles regulem o emocional deles antes da gente aprender a regular o nosso. E aí essa balança, no meu caso, ela estava ruim dos dois lados, porque eu não sabia nem de mim mesma e nem dela, né? Eu não conhecia nem as minhas faltas, os meus gatilhos, e não conhecia o cérebro de uma criança, o porquê que ela fazia birra, o porquê que ela reagia daquela maneira. E assim, eu tinha coisas em mim que eu queria que ela me considerasse. Faltas da minha criança interior, que os nossos filhos em geral nos colocam de frente para isso. Eles são um espelho das nossas faltas, porque eles nos espelham essa criança interior que a gente ainda tem dentro de nós, né? Então, não é que eles nos tiram do sério, a gente já estava saída do sério e nem sabia, né? O comportamento deles é um gatilho. Então, gente, aí eu fui estudar, né? Aí eu fui me especializar, fiz a minha especialização em psicopedagogia, eu fui para a disciplina positiva, para comunicação não violenta, para psicanálise, aí eu fui atrás e aí eu entendi um monte de coisa e aí eu comecei a pôr tudo na página e ajudar as pessoas.
a falar das minhas coisas, falar das situações onde eu me saía bem, onde eu não me saía bem. E as pessoas começaram a se interessar, e esse foi o começo do meu trabalho aí fora das empresas, né? Trabalhando diretamente com pessoas. E qual é o convite que eu tô vindo fazer aqui para vocês, gente? Eu esquematizei, eu sintetizei todas essas informações que são difíceis, que a gente não tem, né, tudo num lugar só. Eu esquematizei isso no meu curso em vídeos. E aí, gente, eu detesto aqueles convencimentos de fórmula de venda para convencer as pessoas a fazer as coisas que elas não querem. Então, assim, se você gosta do meu trabalho, se você confia nas coisas que eu falo, eu não vou ficar botando testemunhal aqui. Eu tenho um monte de gente que já entrou lá no Hotmart, mais de 100 pessoas que vieram junto comigo só na última turma, que tem testemunhos voluntários lá, não pedi testemunho para ninguém. As pessoas gostam, as pessoas veem resultados em si, nas crianças, trabalham em si. Então, assim, eu não vou ficar empurrando, né, uma venda para você, mas esse curso só abre 2 vezes por ano e ele está aberto, vai ficar uma semana aberta. E nesse curso, ele é todo gravado em vídeos, ele tem 25 aulas em 8 módulos, que são 25 aulas pequenas, de no máximo 7 minutos cada. Então, tem gente que vê tudo no mês, tem gente que vê 2 aulas por mês e faz em 1 ano, aí depende de como você quer ver. Se você quer vir comigo, vem, porque as inscrições fecham rápido e as pessoas em geral vêm mesmo. Como são aulas gravadas, fica disponível para você para sempre. E tem 2 aulas ao vivo comigo, que depois a gente define as datas, para tirar dúvida, para você contar da tua situação, das tuas dificuldades. E essas são aulas maravilhosas. Ficam também gravadas dentro do sistema lá da Hotmart, que é onde tem as aulas em vídeo. Onde ficam as aulas gravadas, eu gravo a aula ao vivo também lá, então você vai ter acesso às aulas das outras turmas também, tá bom? Gente, o valor é 12 vezes de R$58. Eu quis fazer de um jeito que desse para todo mundo pagar mensalmente, né? É menos do que um valor aí de ida à lanchonete que todo mundo quer evitar com as crianças, né? Então, assim, venha comigo se você acha que você precisa, se você acha que você tem essa falta de paciência que eu falei, que na verdade esconde muita coisa por trás, se você quer entender a tua criança, se você quer ter um relacionamento com a criança no futuro, que não seja só de gratidão por sangue, né? Porque a minha mãe é minha mãe, então preciso ser grato ao que ela fez. Que seja um relacionamento de conexão real, que a gente consiga ter empatia, tanto por nós quanto por essas crianças que dependem aí da gente para ter uma saúde emocional melhor do que a nossa. Se você quiser, vem comigo, tem o link aqui embaixo que vocês vão ver as informações adicionais, tem 4 bônus em áudio, tem as aulas ao vivo comigo e o convite é esse, tá aberto aí para vocês. Se você sentir no teu coração que é hora de fazer alguma coisa sobre isso, sobre essa vontade que você tem aí de se conectar melhor com o seu filho, com a sua filha, vem comigo que eu vou estar te esperando, tá bom? Os detalhes estão no link aqui embaixo. Um grande beijo. Tchau, tchau.